Hoje eu vou contar pra você a história de uma criança que queria ser um serial killer. Bom, esse vídeo vai ser simples. Eu vou te contar um pouco mais da minha experiência, da minha história. Recentemente eu assisti uma série chamada Adolescência na Netflix. Vou fazer alusão dessa série e vou te explicar como ela faz parte do contexto da minha história. Você está assistindo Pequenos Escaladores. Nesse canal eu falo um pouco mais sobre a minha rotina como cuidador e algumas histórias sobre as crianças que eu já fiquei. Como adultos, a gente sempre anda preocupado em pagar as contas, trazer o sustento para casa, cuidar de não faltar nada na boca das nossas crianças. E ao ficar muito tempo fora de casa, facilitamos o acesso delas ao celular. Mas será que realmente entendemos o impacto da internet na mente das crianças? A adolescência é a fase de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizada por profundas mudanças físicas, emocionais, sociais e sexuais. Esse é o período marcado por transformações hormonais e biológicas. Também envolve a construção de identidade e a busca por autonomia. Jamie é um menino que acorda numa bela manhã e é levado sob custódia por suspeita de assassinato de uma colega de escola. Cada um dos episódios foi gravado em um único plano sequência, que nada mais é a câmera acompanhando os personagens durante o processo de gravação inteira da série. A partir do momento que a câmera acompanha a saída do Jamie da casa dele e ele é levado de camburão, e você entra no camburão com ele, você se sente parte daquele mundo, parte daquela história. É uma técnica que exige ensaios meticulosos, uma coreografia precisa entre os atores e a equipe técnica para garantir a continuidade e o realismo das cenas, que se mantém o mesmo durante o começo, meio e fim da história. Embora essa trama seja uma ficção, seus criadores se inspiraram em histórias reais. O objetivo foi explorar as pressões enfrentadas pelos jovens na sociedade atual, especialmente relacionado ao uso das redes sociais e influências externas. Essa série gerou discussões significativas sobre a adolescência e a influência das redes sociais na formação da masculinidade tóxica entre os jovens. Personalidades como o ex-técnico de futebol Gareth Southgate se uniram à iniciativa para combater esse problema. Durante o terceiro episódio da série, nos é apresentada uma palavra muito famosa nas redes sociais, o termo incel, que significa celibatário involuntário, que parte do princípio que os homens são vítimas da falta de atração das mulheres. Por exemplo, eu gosto de uma garota, mas ela não se sente atraída por mim, pelas minhas características físicas, da forma que eu falo, e isso me gera um sentimento de raiva contra ela, porque ela não me vê da forma que eu quero que ela me veja. É comum a presença de um tom depressivo, pessimista e ressentimento em relação às mulheres, o que provoca muitos discursos misóginos. Porque os homens devem casar com as mulheres virgens, por uma razão. Porque quando a mulher sai com outros homens antes de casar, e quando ela casa, o marido não é aquilo que ela encontrou nos outros homens, ela fica frustrada e de vez em quando abandona o marido. Tá, mas e qual é o meu papel em toda essa história? Eu sou cuidador de crianças com necessidades especiais. Certo dia eu estava cuidando de uma criança que sofria de surtos de raiva. Estávamos na sala de artes, quando a professora separou a turma em grupos. Sobrou apenas o grupo de meninas para ele se juntar e isso fez com que ele tivesse uma explosão de raiva. E ele começou a quebrar tudo ao redor dele, saiu correndo e fugiu da sala. Eu fui atrás dele num sentimento de preocupação, com medo dele fazer alguma coisa com ele mesmo e tudo mais, que faz parte do meu trabalho. E acabei chegando no parquinho onde ele estava sentado. Fui puxando assunto até que cheguei numa pergunta sobre o futuro. O que você quer ser quando crescer? Foi aí que ele me disse: eu quero ser um serial killer. Naquele momento, estava um tempo chuvoso. Para muitas pessoas é uma revelação chocante, né? Avassaladora. No momento eu fiquei um pouco surpreso. Levei a conversa para um tom um pouco mais de brincadeira. Sem querer assustá-lo, eu perguntei: tá, mas o que essa profissão faz? E ele me respondeu: você recebe dinheiro para caçar pessoas ruins. Simples assim, quando você trabalha com pessoas de inclusão, às vezes as respostas são sempre diretas. É muito importante que você pergunte e tente entender o que passa na cabeça da criança. E se no momento de euforia eu tivesse levado ele para a diretora, ou ter brigado com ele de alguma forma? Eu apenas expliquei que o nome daquela profissão que ele queria ser era caçador de recompensa. Hoje em dia, detetive, talvez um policial. A
Após essa situação, eu comecei a prestar mais atenção nos gostos dele, nas referências e conteúdos que ele assistia. A internet não tem limites. As crianças podem acessar ideologias problemáticas sem entender completamente o significado e a profundidade delas. Dentro dos vídeos que ele assistia, estavam canais de homens sigmas, pessoas muito religiosas e pessoas também que não respeitavam a bandeira LGBT. A minha história tem ligação direta com a série. A falta de interesse das famílias nos jovens pode deixá-los mais vulneráveis para acessar essas informações mais extremistas. É muito importante que você acolha e entenda essa criança, e para isso você precisa entender o que passa na mente dela, você tem que ser amigo. Será que o contexto social está favorecendo ou dificultando as crianças a lidarem com a frustração? A sociedade hoje em dia ela é muito mais midiática e imediatista, não dando oportunidades para o crescimento, desenvolvimento e amadurecimento em seus ritmos regulares. Ao longo do tempo percebi que o mais importante não era corrigir ele, e sim entender por que ele pensava dessa forma. O que parecia uma frase chocante era, na verdade, um reflexo da frustração e da falta de referência dele para lidar com seus sentimentos. No final, ele não precisava de mais regras ou alguém que desse broncas nele, e sim alguém que ouvisse ele de verdade. Se temos uma função nessa vida como adultos exemplares, essa é a mais importante delas, realmente ouvir. Se você chegou até aqui, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aquele like para fortalecer. Vou trazer mais histórias sobre as minhas experiências pessoais logo mais e espero que você esteja aqui. Caso essa história tenha alguma referência, alguma influência sobre o que você já viveu ou não, deixa aqui nos comentários para eu também aprender um pouco mais sobre isso. E eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Será que a gente está ensinando nossos meninos a lidarem com as suas frustrações? Ou estamos esperando que eles lidem com elas sozinhos?